É um absurdo. A nossa identidade deve ser extraída sim das palavras que vêm do alto e que dizem o que de fato nós somos, quem nós somos. É muito interessante perceber Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, quando Jesus, antes de qualquer tipo de realização ministerial, antes de qualquer cura, antes de qualquer ensino, ele vai para o momento do seu batismo, os céus se abrem e uma voz vem do céu dizendo: você é o meu filho amado, você é o meu filho querido, você é aquele que me dá prazer, você é aquele que me dá alegria. Quando a nossa identidade não é fruto dessa voz que a gente ouve dos céus, a gente acaba se perdendo no meio dos títulos, no meio dos diplomas, e acaba demandando dessas coisas uma plataforma que não é nem de longe a plataforma que a gente precisa para se sustentar, para se estabelecer. Talvez uma definição bíblica de trabalho, segundo John Stott, nos ajude nesta direção. Trabalho é, segundo John Stott, o gasto de energia, manual, mental ou ambas, a serviço de outros. Primeiramente, o trabalho é algo que a gente faz a serviço de outros. Você tem se dedicado, na medida que você tem se dedicado ao trabalho, em função de quem? Se você anda correndo atrás do seu trabalho, atrás das suas conquistas, tão somente para que haja uma projeção maior no seu nome, para que você consiga acumular algumas coisas que você ainda ambiciona, lembre-se, isso não se encaixa muito bem numa definição bíblica de trabalho. Isso tem muito mais a ver com o apago da nossa própria vaidade, do nosso próprio egoísmo, do que com o trabalho sonhado, idealizado e estabelecido por Deus. Trabalho é o gasto de energia manual, mental ou ambas, a serviço de outros, que traz satisfação para o trabalhador. Satisfação, sim. Realização, não. Um trabalhador deve se satisfazer com aquilo que faz. É salutar que um médico volte depois de um dia exaustivo de trabalho, com o coração festejante por ter feito o seu trabalho com empenho e com excelência. Um advogado deve voltar sim de uma audiência com o coração festejante por ter feito o seu melhor e por ter defendido o seu cliente da melhor maneira possível. Um professor deve voltar da aula da universidade, do colégio, feliz por ter conseguido passar o conteúdo para os seus alunos da melhor maneira possível. O trabalho traz sim satisfação. O que ele não traz é a realização plena no nosso interior. E em último lugar, o serviço deve gerar benefício para a comunidade. Não apenas benefícios para mim, não apenas benefícios para minha família, mas benefícios também para a sociedade. E diante disso, algumas pessoas precisam começar a reformular um pouquinho dos seus interesses profissionais. O que de fato eu contribuo com o trabalho que eu tenho? Qual a melhor maneira de contribuir para que Sorocaba seja uma cidade melhor, para que o estado de São Paulo seja um estado mais próspero e mais abençoador? Existe algo na minha profissão que me capacita a fazer isso? Que isso dê norte à minha profissão, que isso dê norte ao meu trabalho. E em último lugar, a glória a Deus. A glória a Deus. Um dia desses eu passava por uma das ruas próximas à minha casa, onde sempre ficam algumas garotas de programa. E os meus meninos ficaram muito oriçados olhando aquele negócio todo, porque elas nunca se vestem de maneira muito convencional.
E não tem como colocar a vida fumando no carro o tempo todo. E foi justamente percebendo esse lance deles, essa preocupação em saber o que está acontecendo, e ao mesmo tempo medo de perguntar: pai, o que está acontecendo? Essa semana eu passei por um grupo de prostitutas, aí eu disse: menino, vocês sabem o que está acontecendo aqui? Ele: não, pai, não, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles cheios de interesse para saber o que estava acontecendo. Eu disse: essas moças, elas se vendem para alguns homens. Elas recebem dinheiro para namorar com alguns homens. São namoradas de aluguel. Ganham dinheiro para isso. E saem com 1, 2, 3, 4 homens numa noite. Isso é muito errado mesmo. Isso não gera a glória de Deus. Não gera a glória de Deus? É trabalho. Existe gente por aí tentando legalizar a prostituição como fonte legítima de trabalho. É trabalho. O que de fato é trabalho? Trabalho, de uma perspectiva bíblica, segundo John Stott, é o gasto de energia manual, mental, humanas a serviço de outros, que traz satisfação para o trabalhador, benefício para a comunidade e a glória de Deus. Em terceiro lugar, a priorização da família só pode ser considerada uma realidade mediante ao devido investimento em sua direção. É uma prioridade para você? Então isso precisa ser traduzido num investimento sério, num investimento profundo. Sinceramente, eu vim para uma mensagem como essa de hoje com aquela sensação assim: que tipo de novidade eu vou levar para a comunidade? Nenhuma. Alguém aqui discorda do fato de que a família deve ser uma prioridade sobre o trabalho? Ninguém discorda disso. Todo mundo sabe disso. O problema é que as nossas atitudes, muitas vezes, são contrárias àquilo que a gente diz acreditar. Não constroem aquilo que nós dizemos ser de fato uma prioridade. Existem muitas pessoas que acreditam e afirmam que a família é uma prioridade para eles. No entanto, suas atitudes não demonstram. Se a família é prioridade sobre o trabalho, precisamos investir conscientemente nela, conforme a imagem apresentada a nós nos versículos 3 e 4 do Salmo 128. Percebam comigo. A primeira esfera de investimento, segundo o salmista no Salmo 128, é o investimento no desenvolvimento pessoal do seu cônjuge. O versículo 3, parte A, diz: sua mulher será como uma videira frutífera. Você, marido que está aqui ouvindo o salmista falando com a gente, você que afirma que a família é uma prioridade, você deve traduzir a sua crença nisso num investimento para que a sua esposa seja essa pessoa, uma pessoa que se desenvolve o tempo todo. Para isso, incentive seu cônjuge a sonhar. Porque existem algumas esposas que têm um estilo de vida tão apagado, em função de algumas demandas, em função de algumas pressões, que já não conseguem mais ter sonhos, já não conseguem mais ter planos, já não conseguem mais olhar para o futuro com entusiasmo. Elas apenas vivem o presente como se o presente fosse a única coisa a ser consumida, como os minutos são consumidos dentro de um relógio. Incentive o seu cônjuge a sonhar, incentive o seu cônjuge a estudar. É muito chato perceber em algumas famílias o marido se desenvolvendo intelectualmente. O sujeito faz faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós, e não tem fim, né? Esse negócio de pós, e a esposa, coitada. A esposa vai ficando para trás e começa a perder a força no ambiente.
Ela começa a sentar com os doutores pós, com o marido e ela não tem assunto. Ela não consegue dialogar mais. A família de fato é uma prioridade para você. Invista no desenvolvimento da sua esposa. E invista também nas viagens da sua esposa. Certa vez alguém disse que se existem duas coisas que contribuem para o desenvolvimento pessoal de uma pessoa, é a leitura, o estudo e as viagens. Para de reclamar o tempo todo com a sua esposa que deseja conhecer alguns lugares. Leva a tua esposa. Isso faz bem. O cuidado do corpo. Que tal marido e mulher que dizem que a prioridade deles é a família, passarem a incentivar um ao outro mutuamente para que cuidem da saúde, para que cuidem do seu próprio corpo. E não menos importante, a crescermos diante de Deus. Eu acredito piamente, gente, que os maiores obstáculos para o nosso desenvolvimento espiritual estão dentro da nossa casa. Existem algumas esposas que não permitem os seus maridos crescerem e se desenvolverem. Não permitem. O sujeito volta da comunidade com aquele desejo, essa semana vai ser diferente, eu vou mudar. Aí ele acorda de manhã, ajoelha na ponta da cama. A esposa entra no quarto e fala assim: começa a rir. Ai, só porque ela falou aquilo. O que a esposa acabou de fazer? Ela acabou de intimidar, ela acabou de comprometer, ela acabou de se tornar um obstáculo no desenvolvimento espiritual do seu marido. Existem alguns maridos que fazem o mesmo com as suas esposas. Poxa, vai comprar um outro livro cristão. Pô, que coisa chata. Incentiva a sua esposa, incentiva o seu marido a se desenvolver nessa área. Uma segunda esfera de investimento na família, o desenvolvimento pessoal dos seus filhos. A gente precisa investir no cônjuge para que haja desenvolvimento, mas a gente também precisa investir no desenvolvimento dos filhos. Talvez alguns digam assim: puxa, isso eu faço de sobra, porque eu pago hoje inglês para os meus filhos, francês, chinês, e estou pensando em pagar tailandês também, que daí seria uma língua assim extracurricular maravilhosa, né? Você imagina meu filho com um currículo desse, vai para os 12 anos de idade, né? 3, 4 mil, não tem empresa que não vai querer meu filho. Meu filho também faz esporte, faz isso, faz aquilo. Não, a gente está falando de coisas muito diferentes. É preciso que a gente volte a lembrar que os nossos filhos são filhos, crianças. Nós estamos falando agora aqui de crianças pequenas, de adolescentes.